Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática, continuando a falar sobre o conjunto dos números naturais, que foi o que a gente falou na última aula. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns subconjuntos e relações de pertinência. Vamos retomar um pouquinho. Olha isso aqui. Essa imagem é de um pastor cuidando das suas ovelhas. E, na maioria das vezes, o que ele faz? O pastor, ele contabiliza todas as suas ovelhas. Ele sabe a particularidade, mas ele conta. E aí, a gente já pode pensar na origem do nosso conjunto de números naturais, que foi criado para contar. Então, quando eu conto as coisas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, eu estou falando sobre todos os números naturais. Quando eu pego esse sistema de contagem e acrescento zero, eu tenho todo o conjunto N. Quero relembrar com vocês que o meu conjunto dos números naturais, ele tem um símbolo, lembra a simbologia? Então você faz um N assim e aí você pode colocar assim. Júlio, tem outra forma? Existem livros, literaturas que trazem da seguinte forma, assim também. Perceba que vai ter que ser um N diferente, tá? Então, ele vai simbolizar esse conjunto, esse grande conjunto, esse conjunto infinito de elementos, que é o conjunto dos números naturais, certo? Então, o conjunto N foi um conjunto criado para fazer-se a contagem. Muito bom. Então, os números naturais eu coloquei eles aqui e, como tudo na nossa vida, a gente pode ter um grande conjunto com infinitos elementos e eu posso ter subconjuntos, que são conjuntos menores dentro daquele conjunto que é infinito. Concorda? Então, imagina comigo o seguinte, se você tem um conjunto de pessoas que torcem para um time de futebol, que torcem para o Araxá Esporte Clube. Então, todas as pessoas que torcem para o Araxá Esporte Clube, que é o time da nossa cidade. Tá, eu tenho, Júlio, contabilizei aqui, e eu tenho 48 mil pessoas que torcem para o Araxá Esporte Clube. Ok. Agora eu vou fazer subconjuntos através desse grande conjunto, que é o conjunto de torcedores do Araxá Esporte Clube. Desses 48 mil, eu sei que 31.500 são homens, são do sexo masculino. Então, significa dizer que 16.500 são do sexo feminino. Então, observe que o grande conjunto de torcedor, eu já dividi em parte sexo masculino, parte do sexo feminino. Posso criar outros subconjuntos aqui dentro também. Posso falar que dentro desses 48 mil torcedores, eu tenho 28 mil pessoas que têm idade inferior a 30 anos e 20 mil pessoas que têm idade igual ou superior a 30 anos. Então, perceba que eu vou criar vários diversos subconjuntos, certo? Então, todo conjunto, ele pode, não é obrigado, mas ele pode ter um subconjunto, tá ok? E aí eu quero mostrar para vocês o que significa ou aonde que a gente vai aplicar isso, tá? Vamos primeiro definir o que é um conjunto. Ele vai nos representar uma coleção de objetos, geralmente representado por letras maiúsculas. Eu coloco letra A, letra B, letra C, letra D, letra N, não sei, né? Mas vai ser uma letra maiúscula, tá? Ó, exemplo, o conjunto A. O conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3. Tem 3 elementos, certo? Então, toda vez que eu coloco um conjunto, ele tem que ser obrigatoriamente escrito dentro de chaves. Não se esqueçam disso. Conjunto deve ser escrito dentro de chaves, tá? O que é um elemento? É qualquer um dos componentes. O que significa componente? Parte. Componente do carro. Parte do carro. Componente do computador. Parte do computador. Componente do celular. Parte do celular, certo? Qualquer um dos componentes de um conjunto, geralmente representado por letras minúsculas. Então, eu coloquei aqui exemplo. 1, 2, 3. Então, entre os números, quando eu coloquei os números aqui, não tem chave, certo? Então, a chave fica para mostrar todos esses componentes, esses elementos, tá ok? E aqui eu coloquei os subconjuntos que eu falei.
Primeiro subconjunto que eu coloquei é esse aqui, ó, um N com um asteriscozinho. E já vou mostrar para vocês o que significa esse N com asterisco, tá? Ó, são os conjuntos que estão contidos, ou seja, eles estão dentro do grande conjunto, que é o maior conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Sendo esses principais. Os principais é o N com asterisco, eu já deixei ele aqui. É todos os números naturais, exceto o zero. Perceba então que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vai pra frente. Então, eu vou contar, fazer um sistema de contagem, e não contabilizando zero, eu tenho o N com asterisco. Tá? Quando você tiver o N com asterisco, então é o conjunto dos números naturais retirando o zero. O que é esse N de natural e P? Significa os elementos dos números naturais. O P é de pares. O que é o número par, gente? Terminar-se em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, observe que o 1 é par? Não. O 2 é. Então, ele faz parte do N par, NP. O 3 não, o 4 é. Então, o 4 faz parte do NP. O 5 não, o 6 sim, ele faz parte do NP. O 7 não, o 8 sim, ele faz parte do NP. O 9 não, o 10 sim, ele faz parte do NP. O 11 não, o 12 sim, ele faz parte do NP. Vou colocar 3 pontinhos porque eu tenho infinitos elementos dentro do conjunto NP. Olha que incrível que eu acabei de falar. O conjunto N não era um conjunto infinito? E agora tem um subconjunto do conjunto N, que é o NP, que ele também é infinito. Eu tenho um conjunto grande, eu tenho um conjunto menor, mas os dois são infinitos. Olha o tanto que a matemática é bonita. E vamos fazer então o NI, que é o N ímpares, são os numerais ímpares, terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Certo? Então é o 1, o 2 não, 3, o 4 não, 5, o 6 não, 7, o 8 não, 9, o 10 não, 11, o 12 não, 13 e assim por diante. Ok? Então, esse aqui será o NI, N ímpares. Tá ok? Então, eu já mostrei mais um conjunto, ou melhor dizendo, mais um subconjunto do conjunto N que tem infinitos elementos. Tá ok? Muito bom. Relação de pertinência. Isso é muito importante e às vezes confunde. As pessoas às vezes têm dificuldade em entender matemática quando mistura-se com letras, tá? Então, muita atenção nisso. Relação de pertence ou não pertence. Então, pertencer é esse E minúsculo. Não pertencer é o E minúsculo com um tracinho. Então, eu posso falar que o número 4, ele pertence, o E, ao conjunto NP. Bacana. Eu posso falar que o número 3, ele não pertence. Não pertencer é o E com tracinho. O E não pertence ao quê? Ao NP. Certo? Beleza. É usado entre elemento e conjunto. E conjunto. Muito bom. Contido ou não contido. É usado entre subconjuntos e conjunto. Então, eu posso falar que o conjunto NP está contido, ou seja, ele está dentro. Czinho, ó, gente. Czinho. Ele está dentro do conjunto maior, que é o meu conjunto N. NP está contido no conjunto N aqui, certo? Esse é um exemplo. E, por fim, eu tenho contém ou não contém. Percebam, então, que é a operação inversa. Então, eu posso falar assim, ó. O meu conjunto N, ele contém o quê? O NP. Os alunos têm muita dificuldade de comparar esses dois, do contém e o contido. O contido é o quê? Subconjunto para conjunto. O contém é conjunto para subconjunto, tá bom? Muito bem. Vamos tentar fixar isso em exercícios e depois a gente volta para a gente recapitular isso melhor, porque às vezes a gente pode ter um pouco de dificuldade. Escreva com símbolos. X é um conjunto natural menor que 8. X tem que ser maiúsculo, porque ele é um conjunto de números,
todo conjunto, tá aqui, ó. Cadê? Letras maiúsculas. Então, olha aqui, ó. X, e aí eu sempre coloco assim, ó. X. Pera aí que eu vou apagar, que eu achei que ficou meio minúsculo. Não ficou legal. Pera aí, muito bom. Então, ó, X. Colocam igual. O que eu não posso esquecer? De colocar as chaves. Olha aqui, ó. Falou aqui, ó, pra você, ó. Cadê? Está entre chaves. Todos os elementos vão estar entre chaves. Vamos pensar comigo. Quais são os números que são naturais? O número tem que ser um número natural. E menor que 8. Vou começar, ó. Eu sei o 7. Eu sei o 6. Eu sei o 5. Eu sei o 4. Eu sei o 3. Eu sei o 2. Eu sei o 1. E eu sei o 0. Então, a resposta desse exercício é conjunto X igual, abre chave, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Vamos ao segundo exemplo. Y é um conjunto natural múltiplo de 5 e menor que 32. Nossa, Júlio. Y maiúsculo igual, abre chave, múltiplo de 5. Quais são os múltiplos de 5 que a gente conhece? 5, 10, 15, 20, 25, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 5, 10, 15, percebeu que eu comecei pelo 1, tá? 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 7, 35. Júlio, posso colocar o 35? Vamos ler. É um conjunto natural múltiplo de 5 e menor que 32. O 35 é menor que 32? Então, o que eu tenho que fazer? O 35 não pode fazer parte do nosso conjunto Y, tá? Então, o nosso conjunto Y tem que terminar aqui no 30, ok? Vamos, então, para o último caso. Z é o conjunto natural múltiplo de 2 maior que 9. Então, vamos pensar. Z é igual múltiplo de 2. Vamos pensar nos múltiplos de 2. Começando de 2 vezes 1. Não estou começando do zero, tá, gente? Então, vamos lá. 2. 2 pode ser? Uai, Júlio, mas não falou que é maior que 9? O 2 é menor que 9. Não pode ser o 2. Então, vamos pensar nos múltiplos de 2 aqui juntos. Ó, os múltiplos de 2 eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Quais desses que eu falei são múltiplos de 2? Todos, né? Mas quais desses são maiores que 9? Começando 10. Então, a gente vai começar no 10, tá? 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ó, Júlio, e aí? Não tem fim? Então, eu vou colocar 3 pontinhos aqui, tá? Quando você coloca 3 pontinhos, quer dizer que continua a sequência anterior com essa mesma lei de formação, ou seja, acrescentando-se de 2 em 2. Então, do 10 para o 12, aumentei 2, do 12 para o 14, eu aumentei 2, do 14 para o 16, eu aumentei 2, do 16 para o 18, eu aumentei 2, do 18 para o 20, eu aumentei 2, do 20 para o 22, eu aumentei 2. O próximo, então, do 22 para o próximo, basta aumentar 2. Certo? Olha isso. Vamos lá. Dados os conjuntos A, 1 e 2, B, 1, 2, 3, 4, 5, C, 3, 4, 5 e D, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Classifique em verdadeiro, V ou falso. Para a gente verificar, a gente vai voltar aqui, ó. Certo? No contido ou não está contido. Beleza? Ó, o conjunto, quando eu falo de contido, lembra que é de subconjunto? Cadê, ó? Ó, é de subconjunto para conjunto. Então, tem que ser de subconjunto para conjunto. Desse jeito aqui. O conjunto A está dentro do conjunto B, então quer dizer que todos os elementos de A, o B tem. A tem o elemento 1 e 2, e o B tem o elemento 1, 2, 3, 4, 5. Então, sim, porque 1 e 2, 1 e 2. Então, V de verdade, de verdadeiro. O C está contido no A. Então, perceba, se os elementos do C têm no A, então é falso. B está contido no D, vamos olhar. O B tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, todos esses elementos têm que estar no outro conjunto.
1, 2, 3, 4, 5. Tem, e ainda tem um zero. Então, essa aqui é V de verdade. D. D está contido em B? D está contido em B? Não. Por quê? Porque o maior conjunto é D, né? Então, essa aqui é falsa. A está contido em D? A tem 1 e 2. O D tem 1 e 2? 1 e 2. Então, sim. Percebam que, então, o A está contido tanto no B quanto no D. Sabe por que o A está contido tanto no B quanto no D? Eu nem precisava fazer essa relação, nem precisava analisar. Porque quando eu falei que o A estava contido no B, e como eu sabia que o B estava contido dentro do D, obrigatoriamente o A estaria contido lá também. B está contido em C, então meu B tem 1, 2, 3, 4 e 5. O C tem 3, 4, 5. O B tem os elementos 1 e 2 que o C não tem. Então, essa aqui seria, então, estaria como falsa, certo? Pessoal, então, nossa aula a gente falou sobre subconjuntos, certo? Subconjuntos dos números naturais. Os principais que a gente falou, N com asterisco, que é quando eu tiro zero. Então, aqui, ó, eu não estou colocando zero, certo? NP, que é os números naturais pares. NI, que é os números naturais ímpares. Certo? Falamos sobre relações de pertinência. O que é? Está contido, ó, vou voltar no quadro para a gente falar sobre eles todos e lembrar. Ó, pertencer ou não pertencer. O é normal, quando pertence, e o é com tracinho, quando não pertence. O contido ou não contido. Contido é o C normal, o não contido é o C com o tracinho. O contém ou não contém. É o C espelhado, eu costumo dizer, quando contém, e o C espelhado com um tracinho cortando é quando não contém. Lembrar que pertence ou não pertence é entre elemento e conjunto. Contido ou não contido é subconjuntos e conjuntos. E o contém ou não contém, só inverto a ordem. Então, é entre o conjunto e o subconjunto aqui. Tá? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!